Prezados irmãos, sempre é motivo de satisfação vir a essa casa. Sempre que venho aqui, nos minutos que me reservo a fazer a minha prece, me preparando para os trabalhos, sempre recebo uma carga de uma energia maravilhosa, alguma coisa muito boa que acontece dentro dessas paredes e que me faz sentir gratificado, reconfortado, apesar de tudo que a gente passa na nossa vida comum, no dia a dia, a pressa, os compromissos, as obrigações, tudo passa quando eu me encontro num ambiente dessa natureza. Então sou muito grato ao convite, Guilherme, por estar aqui e poder compartilhar com vocês dessas energias maravilhosas que aqui estão. O homem, independente da sua altura intelectual, independente das suas posses financeiras, no decorrer do tempo, quando as primaveras vão se acumulando uma em cima da outra, quando ele sente que o seu corpo já não lhe atende mais em todas as suas necessidades, os passos são mais lentos, a visão é mais curta, a audição é mais curta, ele tem dificuldade de entender a modernidade que chega a ele de uma forma absoluta e veloz, o homem começa a compreender que ele está encerrando um ciclo de vida, que seu corpo já não obedece aos seus movimentos, que sua mente já não está tão apta a aprender, a compreender tudo o que lhe chega em forma de informação. O homem se debruça então sobre o seu passado e ele começa a observar, pensar, rememorar que naquele momento, lá atrás, há 30 anos, ele poderia ter agido de uma forma diferente. Ele poderia ter feito aquilo de uma forma diferente. Ele começa a entender que esse tempo que passou não volta mais. Mas alguma coisa em seu coração, em seu pensamento, diz a ele que há uma nova chance, há uma nova oportunidade. E uma esperança secreta, duradoura e muito íntima começa a se formar nesse coração e nesse pensamento. O homem, aproximando-se do seu momento final, quando sente que irá passar para o outro lado da vida, ele começa a entender que ele precisa resolver a vida dele. O que ele não resolveu, ele precisa fazer. Ele precisa refazer alguns passos. Ele precisa desfazer algumas mágoas que ele proporcionou e que a ele também foram proporcionadas. Quando abre o coração e a mente, ele entende que ele precisa de uma nova vida. Ele precisa voltar a ser jovem novamente. Ele precisa ter um novo corpo, com saúde, um novo tempo para viver, experienciar, aprender e resgatar aquilo que de errado ele fez. Ele sente a necessidade de reencarnar. O homem compreende e entende que ele precisa de uma nova vida. Voltando ao mundo espiritual, o homem se depara com o seu passado, olhando agora com olhos diferentes, enxergando tudo com uma visão diferente, com uma concepção diferente. E ele entende que precisa de uma nova oportunidade, de uma nova vida, de uma nova reencarnação. Muitas vezes, ele pensa que vai subitamente voltar à vida física por livre e espontânea vontade, quando quiser, do jeito que quiser. Não é assim. Ele precisa de um planejamento reencarnatório. Ele precisa passar novamente e rever tudo o que ele fez, todos os erros cometidos. Ele precisa aprender e compreender que tudo o que ele sofreu, o único culpado foi ele. As atenuantes dos fatos que a ele envolveram são muitas, cada um nas suas particularidades. Esse amigo, então, procura aqueles que lhe podem afiançar uma nova vinda ao mundo espiritual. Se ele não é moralmente e intelectualmente capaz de programar sua nova vida, ele busca o auxílio de irmãos que já possuem a capacidade, a altura intelectual e moral para auxiliá-lo a uma nova vida, a um novo corpo. Estabelece-se, então, o processo reencarnatório. Nada é mais complexo do que a preparação e a vinda nossa para a face da Terra ou de qualquer outro planeta. Ninguém surge, nasce
se materializa na face da Terra se não houver esse planejamento intenso, muito bem elaborado. No processo do planejamento reencarnatório, estabelece-se o hemisfério, o país, a localidade, a família, a condição financeira e intelectual para o nosso reencarno. Nada é deixado ao acaso, faça-se de qualquer forma, nunca, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Cada um de nós presente nesta tarde, quando planejou esta encarnação, o fez com sobriedade, com cautela, com segurança e consciente de tudo o que poderia surgir durante esta encarnação. Elaborado o projeto reencarnatório, é feita então a aproximação com os pais, enquanto se cuida da preparação do corpo perispiritual e do corpo físico. Feita essa aproximação com os pais que aceitam então esse indivíduo em sua família, são feitas as ligações necessárias no campo íntimo para que venhamos a reencarnar na face da Terra. Nada, senhores e senhoras, está ao acaso. O projeto reencarnatório de cada um de nós está adstrito à nossa capacidade de solucionar nossos problemas, à nossa capacidade de resistir às dificuldades que nós causamos e que vão surgir em nossa caminhada. Estamos preparados para estar aqui. Nos preparamos e muito bem. É fácil de ouvirmos, quando fazemos atendimento fraterno, as pessoas dizerem, comentarem no momento de muita dor, eu não imaginava, nunca pensei que a minha vida seria tão difícil, que eu passaria por tanta coisa. Senhores e senhoras, a dor que nos aflige é a mão do Mestre nos orientando em nossa jornada. A dor que bate à nossa porta é a diretriz da nossa caminhada. Ninguém em sã consciência pode descartar a nossa necessidade de aprendizado. Somos espíritos encarnados num planeta de prova e expiação. Estamos todos aqui com a nossa carga passada de erros e acertos. Mas nós não gostamos de sofrer nem de passar dificuldades. Todos nós almejamos uma vida plena de felicidade e harmonia. Desejamos sempre o melhor. Mas para vivermos o melhor, nós temos que também nos preparar para isso. Feito o planejamento reencarnatório, nós escolhemos o gênero de prova. Muitos de nós escolhem, muitas vezes, serem portadores de uma mazela física, de nascença. Coisas que muitas vezes nos assustam quando nós vemos. Mas ali está a escolha de um irmão, que decidiu carregar aquela cruz em busca da sua evolução, em busca da sua remissão e em busca dos resgates dolorosos que todos nós precisamos fazer. Outros irmãos nossos escolhem uma vida plena de riqueza, nascem num berço de ouro, nunca tiveram, não têm nenhuma dificuldade financeira. Mas aí se deparam com o monstro do orgulho, da vaidade, da arrogância. Inimigos terríveis da nossa evolução. Outros escolhem uma vida simples, quieta, num canto, crescendo de dentro para fora, buscando em seu interior as reminiscências das escolhas equivocadas, buscando fazer brilhar a sua luz, buscando introjetar em seu pensamento a simplicidade e tudo o que o mundo nos oferece. Nós estamos, senhores e senhoras, dentro da maior escola que poderíamos estar. Estamos no nível de escolaridade que nós podemos estar. Estamos fazendo aquilo que nos programamos e nos preparamos para fazer. No dia em que houver o término das células do corpo físico, em que voltarmos à liberdade espiritual, vamos fazer a nossa contabilidade. Vamos ver aonde avançamos. Vamos ver onde nós tivemos dificuldade. A espiritualidade superior nos garante que cada encarnação nós crescemos um pouco,
mas nós crescemos. Esse crescer é de nossa responsabilidade. Somos nós que precisamos buscar o caminho da luz. Ele existe, está à disposição de todos. Mas esse caminho da luz, ele é estacionário. Ele não vai à casa de cada um buscar. Ele não vai no trabalho de cada um buscar cada um. É preciso que nós venhamos a nos dirigir a este caminho. Muitas vezes, quando um filho, uma filha, nos presenteia com um neto, uma sobrinha, e notamos que esse indivíduo, esse pequeno indivíduo é portador de uma mazela física, nós nos questionamos. Deus está me castigando. Deus está castigando a minha filha, meu filho. Deus não castiga. Deus não faz isso. Deus é só amor. Ele nos proporciona a oportunidade de, através dessas dificuldades, crescermos enquanto ajudamos nossos irmãos a crescer. Cada encarnação tem o seu peso, tem os seus momentos difíceis e os seus bons momentos. Nós temos uma facilidade imensa para gravar os maus momentos. Só o que é ruim. Nós gravamos só o que é ruim. Tudo isso é o que nós marcamos, só o que é ruim. Mas quando nós estamos sorridentes, felizes, nós não agradecemos a Deus por isso. Mas bate a dor na nossa porta de leve e nós, na maioria das vezes, julgamos e condenamos a Deus em nossa ignorância. A reencarnação, senhores, é uma necessidade tão veemente, tão natural, que é quase que impossível nós dizermos: eu não quero mais reencarnar. Eu não quero vir mais para esse mundo de lágrimas, de sofrimento e de angústia. Já ouvi muitas vezes pessoas dizerem isso. Eu não quero mais voltar aqui. Eu quero ficar no espaço por muitos anos. Um engano grande, muito grande. Nós estamos aqui vestindo um corpo físico. Nossa janela para o mundo são os 2 olhos. Nosso contato com a sonoridade do mundo pelos 2 ouvidos. O sabor das coisas é pelo paladar. Nossas mãos são nossos apêndices para fazermos aquilo que é necessário. Nossos pés nos levam onde é preciso. Mas, libertos desse corpo físico, nossa percepção é total. Nossa visão enquanto espírito é daqui até o horizonte mais longe que os senhores puderem imaginar. O espírito livre do corpo físico, embora o corpo seja um instrumento maravilhoso de aprendizado, ele consegue perceber e entender a realidade do mundo espiritual. Esse instrumento maravilhoso que nos dá condições de aprendermos e regastarmos, ele também é uma forma de prisão, uma abençoada prisão para cada um de nós durante o tempo que é necessário. Hoje, dia 12 de maio de 2025, nós paramos, pensamos, observamos, está uma tarde amena, a temperatura está agradável, o dia está bom. Em fevereiro passado, eu tenho certeza que muitas vezes alguns dos senhores e das senhoras viram alguém dizer: meu Deus do céu, estamos assando vivos, nós estamos sendo cozidos vivos, reclamamos imensamente. Mas não se esqueçam, senhoras e senhores, que nós pedimos para estar aqui, nesse lugar, nessa hora e neste dia. Nós precisamos passar por isso. Nós precisamos ter a nossa vida aqui, na palma de nossa mão. Temos que saber quem somos, por que estamos aqui e para que viemos para cá. Nós não estamos aqui apenas para viver. Estamos aqui para aprender, resgatar e, o mais importante de tudo, evoluir, crescer, de dentro para fora. Tomar ciência e ter consciência de que a vida que agora nos apresenta com muitas dificuldades é a vida que vai nos proporcionar o atendimento necessário para uma próxima vez. Quando nós escolhemos o momento de estar aqui, a nossa prova, muitas vezes nós escolhemos uma prova para a qual não estamos devidamente preparados e fracassamos. Fracassamos. Muitas pessoas chegam
ao final de um corpo físico, desiludido, com a contabilidade negativa. A minha vida foi um verdadeiro inferno. Eu nunca tive paz, eu nunca tive felicidade. Deus se esqueceu de mim, Deus nunca olhou para mim. Mal sabe ele que nos momentos mais difíceis, em que ele se arrastava na sarjeta da dor, a mão divina o amparava para que ele tivesse força e continuasse. Para que ele não desistisse da luta, para que ele olhasse para o horizonte, aumentasse e fizesse sua fé valer. Deus é soberanamente justo e sábio. Ele nos oportuniza a dificuldade para que nós venhamos a crescer, passarmos aquela dificuldade. E a maneira mais tenra, suave, macia de passarmos por essas provas é com a resignação. Temos a consciência de que o resultado da nossa vida tem tudo a ver com as nossas escolhas e de com quem nós somos. Nós, enquanto em confronto com nossa consciência, sempre nos pintamos como os indivíduos perfeitos. Sou um bom ser, sou um bom pai, um bom avô, sou um bom esposo. Eu não faço mal a ninguém, não desejo mal de ninguém, porque eu tenho tantas dificuldades. Não podemos nos esquecer que essa não é a nossa primeira encarnação. Num passado mais distante ou mais recente, fomos nós que semeamos o ódio e a discórdia. Fomos nós que fizemos pessoas sofrer e chorar. Fomos nós que levamos pessoas à falência mental, moral e intelectual. Fomos nós que agredimos os nossos seres mais próximos. Fomos nós que prejudicamos milhares, às vezes milhões de pessoas. Então, meus amigos, a lei de causa e efeito, em sua retidão, na perfeita justiça divina, nos atinge em cada encarnação. Não há como escapar. Não há como nós ludibriarmos nossa consciência. Não há como ludibriarmos a sabedoria divina. Eu falo aos senhores e às senhoras de paciência. Dessa paciência maravilhosa que faz com que a gente aceite a dor como ela é. Que a gente aceite a vida como ela é. Porque muitas pessoas, e isso é infelizmente uma realidade bastante tátil, essas pessoas, ao entenderem as dificuldades que têm na vida, se colocarem numa posição de imobilidade total. Eu sofro tanto, a minha vida já é tão ruim, eu vou deixar como está, eu vou simplesmente viver enquanto eu puder. Vou deixar a vida me levar, como cantam alguns poetas. Vou viver apenas por viver. Isso só nos prejudica. Porque ao estacionarmos diante da luta, ao nos recusarmos a participar da luta que edifica, que tira de nós o nosso melhor, nós perdemos tempo. E esse tempo nos fará falta no final do corpo ou no início de um novo corpo, numa nova oportunidade. É importante nós observarmos que às vezes aquele parente difícil, aquele filho com o qual nós temos dificuldade de nos relacionarmos, faz parte de uma história, faz parte de um ciclo da qual nós saímos, da qual nós convivemos. Não nos lembramos no momento abençoado, esquecimento, mas tudo está inserido no nosso planejamento reencarnatório. Nós pedimos, imploramos de joelho aos amigos espirituais, eu quero estar junto com aquelas pessoas. No passado nós tivemos imensas dificuldades, eu gostaria de estar junto com elas novamente. Os amigos perguntam, tem certeza? Está preparado? Tenho certeza, estou preparado. E então nós viemos a um novo contato com essas pessoas. O desafeto do passado hoje está ali na nossa mesa. Aquele que no passado foi nosso algoz está hoje na nossa mesa. A doutrina espírita, em sua clareza, nos dá a lucidão, a lucidez, nos dá a direção para vivermos em paz conosco, nossa consciência e com aqueles que nos cercam. Nenhum de nós pode, em sã consciência, reclamar daquilo que hoje passa na face da Terra. Mas muitas pessoas, se colocam à margem da vida, usufruem daquilo que é supérfluo de uma forma intensa,
Se apegam a todos os prazeres terrenos de uma forma fenomenal. A vida é só o instante, só o ter, só o fazer. Enquanto isso, o relógio da vida está girando. E quando nós nos damos conta do tempo que passou, nós percebemos o quanto deixamos de fazer. E isso é mal. Quando olhamos para nós no espelho de manhã, quando vamos nos preparar para sair para o trabalho, nós começamos a notar que aparecem mais fios de cabelo branco, já tem uma ruga a mais no canto do olho. E nós conseguimos entender que o tempo que passou, nós fizemos muitas coisas. Gostaríamos de ter feito mais, mas não há tempo hábil para isso. Um dos bens mais preciosos, além da nossa própria existência, é o tempo. E esse tempo tem que ser aproveitado com inteligência, com bom senso, com razão. Nós achamos a vida maravilhosa quando tudo está bem dentro da nossa casa, com nossos amados. A vida está maravilhosa, Deus é bom, Deus é justo, eu tenho tudo que eu quero, eu comprei tudo que eu quero, meus filhos se formaram, eu tenho uma aposentadoria magnífica, não preciso mais trabalhar, minha esposa está bem, eu tenho uma casa na praia e tenho um sítio. Mas, de repente, quando a gente para, tem um vazio aqui. Um grande vazio. Um grande vazio. Faltaram as realizações espirituais. Faltou o tempo magnífico em que nós vamos lá consolar alguém que está sofrendo. O tempo magnífico em que nós vamos lá dar um abraço naquele que está doente. Aquele tempo magnífico em que nós vamos a um hospital onde a pessoa está no leito, às vezes de morte. Além de viver para nós, também não podemos esquecer de viver um pouquinho que seja para os nossos semelhantes. Quando nós planejamos nossa reencarnação, nós prometemos 1000 coisas. Eu vou ser um homem probo, eu vou participar da igreja do meu bairro, eu vou fazer caridade, eu vou auxiliar um mendigo na rua, eu vou levar um palestra de desconhecimento para as pessoas que estão sofrendo, eu vou dar apoio a todo aquele que estiver com dor e em desespero. Tão logo nós completamos nossa encarnação, o egoísmo fala mais alto. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou cuidar só de mim. E nós fazemos isso com frequência. E ao cuidar só de mim, eu esqueço do Guilherme, esqueço de todos e vivo a minha vida, independente de tudo. Caminho daqui até Nova York. No limite da cidade eu caio. E eu preciso de a mão de alguém. Eu preciso que alguém me levante. Preciso que alguém me dê um copo d'água. Mas o copo d'água que eu neguei para o Guilherme lá em Cachoeirinha vai ser negado para mim lá em Nova York. O abraço que eu não dei no Guilherme aqui em Cachoeirinha vai fazer falta para mim lá em Nova York. Eu estou falando aos senhores do lapso de tempo entre uma existência e outra. A caridade que eu me nego a fazer aqui é a caridade que vai fazer falta para mim lá. A paz e a harmonia que eu puder distribuir aos meus semelhantes e eu manter ela só para mim, egoisticamente, vai me fazer falta lá adiante. Então, senhores e senhoras, após obtermos o nosso planejamento reencarnatório, tivermos o privilégio de ter novamente um corpo, crescermos, nos tornarmos adultos, convém avaliar enquanto há tempo. A moratória de um corpo pode ter mais breve do que nós pensamos. O corpo, esse abençoado instrumento, ele vai terminar-se. Ele tem uma vida útil. Nós precisamos, além de ter certeza de quem nós somos, por que estamos aqui, ao chegar o ocaso do corpo físico, temos a certeza. Eu fiz o melhor que eu podia. Em determinadas circunstâncias, quando o homem, ao reencarnar, se depara com as dores da vida, ele muitas vezes, em silêncio, ele conclama sua consciência e ele sabe que, de alguma forma, ele é culpado pela dor que ele está passando.
Reconhecer o que o remorso nos traz é um primeiro grande passo. É o primeiro movimento que a alma faz para evoluir, para crescer, para resgatar. Para finalizar, senhoras e senhores, é preciso ter certeza de uma coisa. Amanhã, quando formos saudade para a nossa família, estaremos novamente no mundo espiritual. Corpos fortes, cheios de energia, cheios de vigor, com a mente aberta, os olhos bem abertos, planejando uma nova reencarnação. Quantas vezes vamos precisar fazer isso? Não sabemos. Só sabemos que precisamos fazer. Planejar, reencarnar, viver, amar para ser amado. Dar o nosso melhor. Quando projetamos uma nova volta ao mundo espiritual, nós procuramos aqueles que são afins conosco, intelectualmente, moralmente, com sentimentos no mínimo semelhantes aos nossos. Quando uma mãe acalenta um filho, um bebê que ela gerou, quando ela olha para aquele ser pequenino nos seus braços, nas fraldas, ali ela está com um projeto. Um projeto elaborado, criado e concluído na face da terra. Ali está um ser que ela vai amar e educar com toda a força do seu coração, planejando e desejando sempre o melhor para ele. Mas cada um de nós é um mistério dentro do universo. Cada um de nós, quando voltamos à lida material, ao corpo físico, cada um de nós é uma incógnita. Os fatos que vão surgirem à nossa frente, ao nosso lado, vão nos impulsionar. E as decisões que nós tomarmos vão fazer renascer de dentro de nós ou os instintos mais primitivos, ou todo o amor que nós já conseguimos construir. Uma reencarnação, senhoras e senhores, é um mistério. É algo que os bons amigos espirituais, aqueles que afiançam nossa vinda até a face da Terra, tomam todos os cuidados possíveis para que nós tenhamos todo o sucesso. Ninguém nasce lá na Escandinávia com 1,85 m de altura, olhos azuis, por acaso. Ninguém nasce num povoado lá na África, no meio da selva, dentro de uma tribo obtusa, que não conhece a palavra, que não escreve, que não lê, que ainda vive da caça. Ninguém nasce lá por acaso. Ninguém nasceu no Brasil, como nós todos aqui, por acaso. O ano que eu nasci, o dia que eu nasci, nada foi acaso. Há um planejamento. Há uma esperança e há uma aposta do mundo espiritual nas nossas atitudes. Irmãos nossos, maiores, habilitados moral e intelectualmente, afiançaram. Ele pode, condições ele tem, ele consegue. Mas, num mundo de oscilações como o nosso, num mundo em que não somos bombardeados dia e noite por informações que nos levam a desacreditar na própria espiritualidade, no mundo em que a moralidade está sendo massacrada pelas modernidades atuais, no mundo em que a honestidade está sendo colocada como algo supérfluo, inexistente ou atávico, se torna muito difícil para nós tomarmos as decisões corretas. Nós estamos num barco frágil, o nosso corpo, num oceano de tentações, no oceano em que nós vemos negativas à esquerda e à direita, nosso horizonte é escuro e incerto. Temos um passado cheio de dívidas, queremos progredir, queremos fazer as coisas certas, queremos resgatar, mas o mundo que nos cerca nos oprime e nos espreme. Decisões precisam ser tomadas, atitudes têm que ser tomadas. Com a lente da doutrina espírita em mãos, fica mais fácil. Compulsando as obras básicas da doutrina espírita, fica mais fácil. Buscando a força em pontos de luz, como Emmanuel, é mais fácil. Exercitando a humildade que já somos capazes, é mais fácil. Exercendo a humildade que já somos capazes, é mais fácil. Não sejamos nós o primeiro da lista, o primeiro a levantar a mão. Eu, sou eu. Não, sejamos nós a ficar lá no último banco.
cautela, humildade e simplicidade. Eis um dos ingredientes preciosos para termos sucesso em nossa reencarnação. Nós estamos assustados com a onda de violência que assola o planeta. Nosso país está imerso numa onda de contradições de todas as naturezas que nos provoca arrepio só de pensar. Mas nós não podemos desistir. Fé em Deus, no seu amor, força e coragem, lutar por nós e por nossos semelhantes, fazer aquilo que nos cabe, cumprir com nossos deveres cívicos, morais e buscar dentro de nós força para enfrentar um dia de cada vez. Somos capazes. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que prevalece em nosso coração e em nosso pensamento é a ira, é o rancor, é a mágoa, é o desejo de vingança, é a indiferença com a dor do nosso semelhante. São em pontos como esse, que nossa mente é aberta e os ouvidos se abrem para as realidades do Espírito, é que nós conseguimos consumir um pão que alimenta a alma. A doutrina espírita consola e esclarece. É um pouquinho de cada um. O bom pensamento de cada um dos senhores e das senhoras que está aqui, que faz esse conjunto maravilhoso, que nos ameniza a dor, que nos ameniza as preocupações, que nos tranquiliza diante do balbúrdia que aí está. Nunca se esqueçam, nós escolhemos estar aqui. Estamos sendo testados no fogo da vida. Esse fogo vai aquilatar e vai fazer aparecer o diamante bruto que nós somos. Ninguém gosta de obter vitória sem luta e suor. E nós estamos lutando e suando para crescer, para evoluir. Cada um de nós é capaz, tem a força e tem o apoio dos amigos espirituais para as lutas de todos os dias. Confiamos neles, confiamos em Jesus, em Deus. Vamos lutar todos os dias pela bendita oportunidade da reencarnação. E nunca se esqueçam, em hipótese alguma, eu pedi para estar aqui, eu planejei estar aqui, mas eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples, eu não fiz uma faculdade, eu não tenho dinheiro, eu trabalho dia e noite para pagar minhas contas. Eu escolhi estar aqui. Esta é a frase da tarde. Muito obrigado por sua atenção, tenham todos um excelente final de semana.